bonito e tão lindo, mas que isso seja prático em nossas vidas, que isso desague para o nosso dia a dia, Senhor, que as doutrinas, Pai, basilares de nossa fé, da justificação, da redenção, de tudo aquilo que compete, Pai, as doutrinas, possamos, Pai, ter elas em nossos corações, dia após dia, desenvolvendo a nossa fé, a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu oro, Pai, para que Tu use mais uma vez a vida do nosso irmão Israel, Senhor, e nos faça, Senhor, cada vez mais compreender a Tua verdade, Senhor, e possamos nos alegrar na Tua verdade. Nós oramos, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, por favor. Paz, meus irmãos. Graças a Deus mais esse culto que o Senhor nos permite estar em Sua presença. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 1. Quantos irmãos localizam? Anunciar que o culto infantil já começou. As crianças que ainda porventura estiverem aqui podem se dirigir até ali essa linha do culto infantil. Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso de número 1, tem por título a instituição da Páscoa. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Os irmãos podem sentar. Pois bem, meus irmãos, nessa noite nós vamos iniciar então a nossa série de mensagens sobre a Páscoa. Estamos iniciando aí praticamente um mês antes, da celebração do dia de Páscoa, porque o pastor Gabriel salientou, nestas 4 mensagens vai ser discorrido a Páscoa ao longo
da Bíblia Sagrada. E porventura hoje nós começamos com o início, a instituição da Páscoa, né? Levando em conta isso, é que os irmãos podem ver que nós temos uma decoração diferenciada, né, na noite de hoje, e que, se assim elas resistirem, será até o último dia que será o nosso culto de Páscoa, né? Então, nosso irmão Augusto teve a ideia e os irmãos confeccionaram ontem à noite. O que nós podemos falar sobre o simbolismo dessa decoração? Como a instituição da Páscoa ela é para os judeus, e como o texto que nós lemos, nós vemos que o Senhor, desde o versículo 1 do capítulo 12, ele fala sobre a instituição da Páscoa para os judeus. Então, em primeiro momento, nós podemos dizer que eles representam os judeus, e ali nós vemos, né, em vermelho como se representasse o sangue nos umbrais das portas, que é o simbolismo que nós vamos falar daqui a pouco mais, né? Posterior a nós cristãos, nós autodenominamos eles como os adoradores, né, com as mãos levantadas diante da cruz de Cristo, com a marca do sangue, que é aquilo que nos reme dos nossos pecados e que sem dúvida nos reconcilia com Deus, né? Então, na instituição nós temos os judeus diante do sangue, e como cristãos nós temos aqui os adoradores prostrados diante da cruz de Cristo, que deve ser também a nossa posição diante do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Bom, portanto, vamos lá ao texto bíblico então. Primeiramente, a palavra Páscoa, ela é uma palavra hebraica que seria mais ou menos pensar, que é passagem, ou associado ao texto do capítulo 12, passar por cima. Por quê? Primeiramente, no versículo de número 12, o verso 1 diz assim: disse o Senhor. A instituição da Páscoa, ela começa nada mais nada menos com que o modo principal. Disse Deus a Arão e a Moisés, que estavam na terra do Egito. Então, quem instituiu a Páscoa não foi Moisés, não foi simplesmente o povo judeu, né? Não foi Arão como sacerdócio na antiga aliança, mas foi o próprio Deus. E no versículo de número 1 começa dizendo: e disse Deus. Portanto, nós vemos que é do propósito do Senhor a instituição da Páscoa. Foi Ele mesmo quem determinou a instituição da Páscoa. Portanto, muito além do que um ritual judaico ou uma ordenança de Moisés, a Páscoa é algo que Deus instituiu, e ela está repleta de simbolismos que nós veremos hoje à noite, quão profundo eles são acerca da salvação. Dando sequência ao texto e também à história, eu separei aqui alguns detalhes que seria interessante nós observarmos. Pediria aos irmãos que abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 15 e o versículo de número 13. Gênesis capítulo 15, versículo 12 e 13. Quando o Senhor faz uma aliança com Abraão. Versículo 12. Gênesis 15, 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono a Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Versículo 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Por que eu cito Gênesis capítulo 15, versículo 12 e 13? Porque, meus irmãos, a escravidão da nação de Israel junto aos egípcios nada mais era do que um propósito divino. Israel não foi escravizado porque era uma nação fraca, porque não tinha ali um bom exército, ou porque não tinha boas qualidades para ser uma nação independente. Israel foi escravizada porque Deus quis assim. Conforme Deus fala a Abraão,
sua descendência passaria por um período de escravidão em terra alheia, e que também aquela nação que escravizaria os descendentes de Abraão também padeceria por juízo por ter escravizado a nação de Israel. Então nós vemos que o período de amarga escravidão pelo qual os hebreus passaram nada mais era do que propósito divino. O Deus que governa todas as coisas tem a capacidade de chamar Abraão e dizer: Abraão, farei contigo uma aliança, de ti sairá uma grande nação, e todas as nações da terra serão abençoadas a partir desta nação que de ti sairá. E é interessante que Abraão nem sequer tinha filhos para ter uma descendência, nem sequer existia a nação de Israel, mas Deus já estava dizendo que essa nação padeceria por um período de escravidão. O Deus que controla o tempo e a história, a fazer uma aliança com Abraão, antes que Abraão tivesse descendente, já disse que esta nação passaria por um período de escravidão. Portanto, tudo o que acontece dentro da história de Israel está no controle e no propósito divino. Não está fora do alcance de Deus, não está fora do controle de Deus, e nós vemos isso ao longo do livro de Êxodo. No capítulo de número 5, no versículo de número 1, Deus chama Moisés e Arão, e Deus dá uma mensagem a Moisés para que ele vá até Faraó. E a mensagem é: deixe o meu povo ir, disse Moisés. Moisés chega até Faraó e diz assim: Faraó, Deus me enviou aqui e tem uma mensagem para dizer, e a mensagem que Deus diz é essa: deixe o meu povo ir. Moisés é chamado por Deus, juntamente com seu irmão Arão, para ser o porta-voz da mensagem divina a Faraó. E diz que Faraó, quando ouve que a mensagem divina é para que o povo fosse embora, Faraó endurece o seu coração e diz: mas eu não conheço esse Deus. Esse Deus não é o Deus dos egípcios. Quem ele pensa que ele é, para que possa chegar até mim e dizer o que eu devo ou não devo fazer? E como resposta, Faraó então endurece o trabalho do povo. Faraó endurece a escravidão sobre Israel. Em vez de ouvir a mensagem divina, pelo contrário, Faraó, ele põe trabalhos mais pesados sobre os hebreus, diante da mensagem de Moisés. Com isso, nós vemos que Deus envia as pragas sobre o Egito: praga sobre a saúde, praga sobre o campo, praga sobre a água. Nós vemos que Deus envia estas pragas para que o coração de Faraó ele fosse amolecido. E diz que por um momento Faraó amolece o coração, mas depois endurece novamente. E o texto bíblico diz que Deus endurece o coração de Faraó. Até que então nós chegamos na última praga, a pior de todas elas: a morte dos primogênitos egípcios. Digamos que esta praga é o golpe final. Nem mesmo os egípcios eles aguentam este golpe final da última praga. E qual era essa? Que o anjo da morte passaria no meio das cidades egípcias e ele mataria a todos os primogênitos, por causa do endurecimento do coração de Faraó. Isso faz nos lembrar que em capítulos anteriores, no livro de Êxodo, é a mesma coisa que o faraó egípcio faz com os filhos de Israel, quando ele manda matar os inocentes machos recém-nascidos, que nós vemos é o tempo de Moisés. Moisés era para ter sido morto, porque a ordem de Faraó para as parteiras era: todo o macho, todo menino que nascer homem deve morrer. Mas diz a Bíblia que as parteiras, não tendo coragem de fazer isso, deixavam então os filhos dos hebreus machos nascerem. E assim foi com Moisés. Então parece que agora nós vemos aquilo que Faraó fez com os filhos de Israel, agora também a 10ª praga está fazendo com os egípcios.
Então nós chegamos, de forma bem abreviada, no capítulo de número 12 do livro de Êxodo, que então é a instituição da Páscoa. Nós vemos no versículo de número 2, que diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O versículo de número 2, ele mostra um novo momento, um novo episódio, um novo tempo para a nação de Israel. Será instituído aqui como se fosse um novo calendário, um novo ano que se inicia. E o versículo 2 diz que este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, porque será o mês da libertação de Israel da terra do Egito. É interessante que no versículo de número 3, diz assim: cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. E na instituição da Páscoa, guardem bem, o cordeiro é o personagem principal. O cordeiro é o personagem principal. O cordeiro é o único meio de salvação para aquela praga. O cordeiro é o único meio de salvação para que os primogênitos não morressem. O cordeiro é o personagem principal. Nós vemos que naquela noite era morte para os egípcios, mas era livramento para os hebreus. Naquela noite era destruição na família egípcia, mas era salvação para a família dos hebreus. A mesma mão que feria os egípcios é a mesma mão que salva os hebreus da sua escravidão. Então nós vemos que Israel, a partir daquele episódio, se tornou livre. A partir do versículo do capítulo de número 12, nós vemos uma nova história iniciando na nação de Israel. Ela se torna livre. Portanto, cabe-nos uma pergunta: qual é a mensagem da Páscoa? Qual é a mensagem da Páscoa? E é isso que, de forma bem rápida e resumida, nós vamos ver hoje à noite. Em primeiro lugar, o cordeiro como personagem principal. Nós vemos que há um elemento extremamente importante do cordeiro que é ressaltado. E este elemento é o sangue em si, o sangue do cordeiro pascal. Nós vemos que a vida está no sangue. A vida do ser humano está no sangue. A vida do animal também está no sangue. E como ato simbólico de a vida estar no sangue, nós vemos que o texto bíblico ele ressalta o sangue do cordeiro. O cordeiro ele era uma vítima, porque ele estava morrendo no lugar de alguém. No caso, ele estava morrendo no lugar dos filhos dos hebreus. O cordeiro devia ser sem mácula, sem defeito, sem mancha. Tinha que ser perfeito. O cordeiro pascual, ele deveria, a partir deste episódio, morrer todos os anos, como instituição da Páscoa perpétua. Todos os anos eles deveriam comemorar a Páscoa, a libertação da escravidão do Egito. Eles deveriam se lembrar que agora eles estão livres, e a Páscoa ela traria à memória esta mensagem. Portanto, importante dentro do cordeiro é o sangue. Nós vemos que o texto bíblico diz que há uma maneira pela qual o cordeiro deve ser feito. Versículo de número 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem.
Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Há um modo de preparar o cordeiro. Deus diz, naquele dia, o cordeiro, dessa maneira, deve ser feito. Ou seja, Deus instituiu passo a passo da instituição da Páscoa. Uma data, um objeto e um simbolismo. As ervas amargas simbolizavam o pecado e a escravidão. Mas o que salvaria não eram as ervas amargas, não eram os pães asmos. O que salvaria era o sangue do cordeiro. Então nós vemos que é um ritual repleto de simbolismo, mas nada, nenhum ato, nenhum ingrediente se sobrepõe ao sangue do cordeiro. Somente o sangue salvaria. Porque veja bem, o versículo de número 7: tomarão no sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. O importante era o sangue do cordeiro colocado sobre as ombreiras da porta, porque em cada casa que alguém comesse o cordeiro, deveria ser colocado o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta, na verga da porta. Para quê? Para que, passando o anjo da morte, lembram do simbolismo de Páscoa, da palavra? Passagem. Porque chegando o anjo da morte sobre aquela casa e visse o sangue, ele não entraria e não mataria ninguém. E aí nós poderíamos nos perguntar: mas será que Deus não sabia quais casas ele deveria passar ou não? Certamente que sim, meus irmãos. Mas para os judeus, este ritual repleto de simbolismo foi muito importante para a fé deles. Para os judeus, porque nós vemos que a determinação divina era o cordeiro na data específica, com os ingredientes específicos, feito da maneira específica, para que pessoas específicas comessem, para que não houvesse morte. Aí imagine você que o pai de família, ele pensa consigo mesmo: não, mas se o anjo da morte vai passar, eu não vou confiar só no sangue. Eu vou botar talvez ali um ouro, uma prata, alguma joia. Mas não era isso que Deus disse. A questão não está no valor do que está sendo oferecido, mas sim na determinação divina daquilo que está sendo oferecido. Não está no valor físico do sangue do cordeiro, mas sim no simbolismo em que há no sangue do cordeiro. Havia uma eficácia naquele sangue. O cordeiro em si não poderia fazer nada pelos hebreus, mas sim o ritual feito da maneira correta, no momento certo, como Deus instituiu que fosse, era isso que faria o efeito, era isso que faria o resultado diferente. Portanto, havia no sangue do cordeiro uma eficácia, somente ele salvaria. Versículo de número 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Somente o sangue do cordeiro era eficaz para que a praga destruidora não matasse nenhum primogênito naquela casa. Devemos confiar na eficácia do sangue somente. Qualquer coisa a mais seria maldição. Qualquer coisa fora do padrão que Deus instituiu seria maldição. E a maldição seria morte destruidora. Porque então Deus veria o sangue e não entraria, passaria por cima daquela casa. Mas diz o versículo de número 13: passarei por vós, e não haverá em vós praga destruidora,
Egito, ou seja, eu vou ferir a terra do Egito. E só uma única maneira de vocês não serem feridos, estarem debaixo da eficácia do sangue do Cordeiro, e nada mais. Qualquer outra coisa, meus irmãos, seria maldição para aquele povo. E nos diz que naquela noite, todos os primogênitos dos filhos dos egípcios morreram, não importa a idade. Era primogênito, morreu do reino, do trono de Faraó, até as casas mais humildes dos egípcios. Houve morte, pranto, choro, tristeza, grito, coisas terríveis naquela noite. Por quê? Porque a praga destruidora estava sobre eles, mas o sangue do Cordeiro salvaria todos. E diz que nenhum hebreu morreu naquele episódio. Em terceiro lugar, em primeiro, o sangue em si. Em segundo lugar, a eficácia do sangue do Cordeiro. E em terceiro lugar, uma única condição. Apesar de todo o simbolismo, de toda a data, de todo o ritual, havia uma única condição para que fossem salvos. Aonde houver o sangue, passarei por cima de vós. Uma única condição. Aonde eu ver o sangue, passarei por cima. Então o sangue, o Cordeiro é o personagem principal, e o sangue do Cordeiro é o elemento principal. O sangue é a rocha, a obra perfeita, inabalável. Não havia possibilidade de um hebreu morrer aonde estivesse o sangue sobre eles. Era uma rocha instituída, era um mandamento instituído. Aonde houver o sangue, eu passarei por cima. A única condição. O sangue do Cordeiro era o único poder para salvar. Qualquer outra coisa era mentira. Qualquer outra coisa era destruição. Somente o sangue. O sangue ele salvava sozinho. Não eram as lágrimas dos hebreus que o salvariam do anjo destruidor. Não era o arrependimento dos hebreus que o salvariam do sangue, da praga destruidora. Não eram os sentimentos dos hebreus que o salvariam. Somente o sangue era capaz de salvar naquela noite. Era a única condição. Era uma rocha que estava ali instituída. O sangue salva com segurança, porque nenhum israelita morreu. Ou seja, ao obedecerem a Deus, nenhum deles sofreu. Ao obedecerem ao mandamento divino, nenhum deles morreu. Portanto, o mandamento divino obedecido é uma rocha perfeita. Obedecereis e sereis salvos. Se não obedecerdes, eles morreriam. Portanto, o sangue salva com segurança, pois eles estavam completamente salvos. Não havia possibilidade de não serem salvos. O sangue estava sobre eles. Vocês conseguem entender a fé que os hebreus têm que colocar naquele simbolismo, naquele ritual? De confiar plenamente que apenas o sangue, exclusivamente o sangue do Cordeiro, era a única possibilidade deles serem salvos. Não era o seu arrependimento, não eram os seus sentimentos, não eram suas boas obras, não era nada que eles pudessem fazer, apenas o sangue. Então, imagine você tem que confiar naquilo que Deus diz. E Deus diz: coloque o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, na verga da porta, e serem salvos. A confiança que eles tiveram que ter. Por isso, não há condenação para quem está debaixo do sangue. O sangue do Cordeiro é o elemento principal. Em primeiro lugar, o sangue em si. Em segundo lugar, a eficácia do sangue. Em terceiro lugar, o sangue como condição única e exclusiva. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Veja bem, quando
Deus diz a Moisés a mensagem da instituição da Páscoa, e o Senhor fala para que Moisés repasse isso ao povo. Ele dá todos estes pormenores, mas nada aconteceu ainda. Este texto que nós estamos lendo é o que Deus diz a Moisés para que fale ao povo, mas nada aconteceu ainda. E veja bem no verso número 14: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus não só diz a instituição, como está tão certo a salvação dos hebreus, que Ele diz: e vocês não se esqueçam, que daqui para frente, todos os anos, perpetuamente, vocês celebrarão a Páscoa como memorial, por aquilo que eu fiz ao libertar vocês da escravidão do Egito. Veja bem que nada aconteceu, mas Deus já está trabalhando com a eternidade em diante, dizendo: daqui para frente, perpetuamente, é tão certo que vocês serão salvos, que todos os anos vocês celebrarão a Páscoa no momento em que foram libertos da escravidão do Egito. Há uma confiança tremenda no ritual da Páscoa. De forma resumida, dentro do texto, para nós darmos início hoje à instituição da Páscoa, seria isso. Agora vamos às nossas aplicações sobre estas coisas para nós hoje. Para os cristãos, a Páscoa contém rico simbolismo profético acerca de Jesus Cristo. Páscoa contém rico simbolismo profético acerca de Jesus Cristo. Eu tentei me limitar o suficiente para não invadir os próximos sermões que serão pregados nos próximos domingos. Pois bem, vamos lá então. Gênesis capítulo 22, versículo 7. Nós vemos Abraão com seu filho Isaque subir no monte. Deus tinha dito a Abraão: sacrifica o teu filho. No versículo de número 7 do capítulo 22 de Gênesis, Isaque faz uma pergunta que ressoa por muito tempo. E a pergunta de Isaque a Abraão é: nós temos a lenha, mas onde está o cordeiro? Pai, nós vamos sacrificar, mas onde está o alimento principal? Onde está o cordeiro? E nós vemos em Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, o profeta João Batista responde a pergunta de Isaque, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta que Isaque faz a Abraão, João Batista responde centenas de anos depois: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista batiza a Jesus, nós vemos aquele momento singular em que uma voz divina fala, quando Jesus sai da água: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É Ele quem tira o pecado do mundo. Aleluia. Nós vemos que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Nós vemos que Jesus Cristo é o simbolismo do Cordeiro apontado por Isaque. Nós vemos que Jesus Cristo é o simbolismo do Cordeiro Pascual na instituição da Páscoa. Nós vemos que Jesus Cristo está vivo e encarnado quando batizado por João. E em Apocalipse, capítulo de número 5, nós vemos que na eternidade está sendo cantado um cântico ao Cordeiro que reina para todo sempre. Portanto, meus irmãos, a Páscoa ela está dentro de um contexto maior e eterno. Não é simplesmente para os judeus, é para a eternidade. O Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Aleluia. O propósito de salvação divina. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, aquele que é o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa, aquele que nos livrou dos nossos pecados, aquele que nos salvou das nossas mazelas, aquele que nos tirou das nossas tristezas. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o sangue no umbral da porta que nos livra da maldição eterna.
Jesus Cristo é o Cordeiro que é suficiente. No episódio de Gênesis capítulo 22, nós vemos que o Cordeiro foi suficiente para livrar Isaac. Portanto, Cristo é o Cordeiro suficiente para livrar uma única pessoa. Em Êxodo capítulo de número 12, nós vemos a instituição da Páscoa, onde o texto sagrado nos diz que um cordeiro era para uma família. Portanto, Cristo é o Cordeiro suficiente para salvar uma única família. Nós vemos em Isaías capítulo 53, versículo de número 8, onde fala sobre Jesus Cristo como Cordeiro para salvar uma única nação. Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, Jesus Cristo é o Cordeiro para salvar o mundo inteiro dos seus pecados. Cristo é o Cordeiro perfeito, que salva uma pessoa, que salva uma família, que salva uma nação, que salva o mundo inteiro dos seus pecados. A Páscoa nada mais é do que o simbolismo acerca de Jesus. A Páscoa é um rico simbolismo para pecadores. Versículo de número 2 do capítulo 12 diz: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A Páscoa era o começo de uma nova vida para os judeus. Assim, ela era o começo de uma nova vida para os pecadores hebreus. Assim também, o sangue nas portas representa um começo de uma nova vida para nós, pecadores. Porque os hebreus deixaram de ser escravos para serem peregrinos. Na conversão, nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos peregrinos nessa terra, rumos ao lar celestial. Portanto, hebreus e cristãos deixam de ser escravos para serem peregrinos. O mundo pensa que a conversão é o fim da vida, que alguém a se converter perde a sua vida, mas na verdade é o fim da escravidão. A conversão, a libertação para os judeus era o fim da escravidão egípcia, mas para nós, quando reconhecemos o nosso estado de miséria, de pecado, e vemos somente no sangue de Cristo sobre a cruz a nossa libertação, para nós é o fim da escravidão e o começo de uma nova vida. Para uns é escravidão, mas para nós é vida. A Páscoa é um rico simbolismo para a família, porque a família está no centro do projeto de Deus. Vejam bem, na instituição da Páscoa, no capítulo de número 12 e no versículo de número 3, o final diz assim: cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. A Páscoa está no centro do projeto de Deus. No versículo de número 3, nós vemos que ela precisava ser celebrada junto com a família. Não era um indivíduo, não era toda a comunidade para um único cordeiro, um cordeiro para cada família. Há um projeto de Deus nesse texto. A Páscoa como um simbolismo para a família, versículo de número 7, precisava estar debaixo do sangue do cordeiro. Verso 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. A família precisava estar dentro de casa, debaixo do sangue do cordeiro. Qualquer família fora da proteção do sangue seria morta. Mas não, nós vemos que as famílias estavam protegidas. Versículo de número 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Significa que para cada família, a família precisava se alimentar do cordeiro. Não apenas estar debaixo do sangue, mas precisava se alimentar do cordeiro. O cordeiro era o seu alimento. E sendo Cristo o nosso cordeiro, meus irmãos, quanto simbolismo há nisso. Cristo, o nosso alimento diário. Cristo, o
o alimento para a salvação das nossas famílias. Cristo, o alimento para a salvação da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso povo. Versículo de número 14. A Páscoa precisava ser celebrada como memorial nas gerações futuras. Não era apenas para aquele momento, é necessário lembrarmos perpetuamente que apenas o Cordeiro que nos alimenta e o sangue do Cordeiro é que nos salva. Versículo de número 26 e 27, eu gostaria de ler juntamente com os irmãos. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Ou seja, que Páscoa é essa? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Versículo de número 26 e 27. Era necessário ensinar aos filhos nas gerações futuras o que aquilo representava. Versículo de número 28. E todas as famílias obedeceram. Verso 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Todas as famílias obedeceram. Ou seja, estavam debaixo do sangue e foram salvos. E dali para frente eles deveriam ensinar aos seus filhos aquilo que o Senhor fez. Quarto lugar, já estou encerrando. Na instituição da Páscoa há um rico simbolismo para a igreja. A Páscoa foi o começo de uma nova nação, a nação de Israel. Até ali nós vemos a descendência de Abraão, Isaac, Jacó. Os descendentes de Jacó vão para a terra do Egito e lá são escravizados, mas ainda não estão formados como nação de Israel. A partir da Páscoa nós vemos o surgimento de uma nova nação. Israel agora era o povo separado de Deus. Israel agora é o povo instituído de Deus, um povo separado. Portanto, a Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada e um novo destino. Portanto, há um rico simbolismo da Páscoa para a igreja. Porque, sendo Cristo o nosso Salvador, a partir da conversão, nós fizemos parte da igreja. E é um novo começo. Nós fizemos parte da igreja. E é um novo tempo para as nossas vidas. A partir da conversão, quando o sangue de Cristo, este sangue simbolizado na instituição da Páscoa, pegue tudo que eu falei sobre o sangue do Cordeiro Pascual e olhe para Jesus e veja que tudo isso representava, simbolizava aquilo que Jesus faria na cruz do Calvário. E que, meus irmãos, fiquem com desejo no coração de nos próximos domingos ouvirem o que vai ser falado sobre o sangue de Cristo. Portanto, era um novo calendário. O simbolismo para a igreja que é um novo compromisso. Quando entramos, somos aceitos, trazidos por Deus, a igreja do Deus vivo, baluarte da verdade. É um novo compromisso que Deus nos chama a sermos separados, exclusivo, para honrar e glorificar o nome do Senhor, assim como na nação de Israel dali para frente. Como simbolismo para a igreja, nós entramos numa nova jornada. Deixamos de ser escravos do pecado, escravos da maldade, escravos do mundo, com todos os seus vícios e as suas concupiscências, e passamos agora a uma nova jornada. Assim como Israel, passamos a ser peregrinos em terra estranha. Somos peregrinos em busca da cidade celestial, porque temos um novo destino. Agora nosso destino não é mais o Egito, com toda
a sua escravidão, com toda a sua vida amarga. Agora o nosso novo destino é o céu. Aleluia. Nossa peregrinação na terra é rumo ao céu. E a igreja é um dos meios pelo qual nós já desfrutamos um pouco do céu na terra. É a comunhão entre os santos. Portanto, Páscoa é a sombra e Jesus Cristo é a realidade. É a realidade que nos salva, a realidade que liberta e a realidade que está viva hoje nos nossos corações. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Aleluia. Glorificado é Deus. Santo, santo, santo. Lembre-se disso. Páscoa é a sombra. Jesus Cristo é a realidade. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi o sacrifício perfeito, assim como foi para os judeus. Foi um sacrifício único, assim como foi para os judeus. E é um sacrifício eterno, um sacrifício perpétuo. Jesus nunca mais voltará à cruz. A Páscoa para nós, ela tem um outro significado, um outro simbolismo. E ela não representa apenas a libertação da escravidão. Ela representa a libertação da alma, salvação dos pecados e um novo destino eterno. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia tem nos dado hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Porque teu é o reino antes da fundação do mundo. Porque teu é o reino desde a nação de Israel, passando pelos patriarcas, pelos reis, pelos profetas, vindo à plenitude dos tempos, enviaste o teu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor. Se estamos aqui hoje, não é por nossas lágrimas, não é por nosso arrependimento, não é por nossos sentimentos, é pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro suficiente para salvar o mundo inteiro dos seus pecados. Pai, não é aquilo que nós fizemos, não é aquilo que nós temos, não é aquilo que nós realizamos, é o sangue do Cordeiro, sem defeito, imaculado, perfeito, sobre Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado, recaiu todos os nossos pecados. Ó Deus, nós te bendizemos nessa noite por tua tão grande misericórdia, pois nos envolveu com teu amor, nos libertou dos julgos da escravidão, antes da fundação do mundo, até a eternidade, aonde lá cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Aleluia. Oh Senhor, glória ao teu nome nessa noite, porque o teu sangue foi vertido na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Tu tens um plano eterno que vai de geração em geração. E nesse tempo, no dia chamado hoje, nós fazemos parte do teu plano. E que honra, que alegria, que prazer inigualável o Senhor nos chamar para fazermos parte da igreja do Deus vivo. Aleluia. Sim, somos pecadores, mas pecadores como os judeus estavam debaixo do sangue e não foram mortos, porque o sangue é suficiente para nos salvar. Oh Senhor, bendizemos ao teu nome pelo perdão dos nossos pecados, pelo que tua palavra diz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares tens um advogado. Oh Senhor, bendito seja o teu nome, de geração em geração, perpetuamente, porque salvaste o teu povo através do sangue inocente do Cordeiro Imaculado.
que nós possamos cantar ao Cordeiro, orar ao Cordeiro, Senhor, te servir pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Que a tua alegria enche os nossos corações e que o teu sangue venha ser a marca da nossa vida cristã. Que quando olhares do céu, não venha nos enxergar com os nossos pecados, mas que venha enxergar o teu sangue por sobre nós. Aleluia! Sangue inocente e perfeito, perdoando os nossos pecados. Bendito seja o teu nome hoje e sempre. Assim nós dizemos amém. Em nome de Jesus.